orar foi que eu nasci. Abra sua Bíblia em Jonas, livro de Jonas, profeta menor. Está logo antes de Miqueias. Jonas capítulo 4. Se você não está com sua Bíblia, nós iremos projetar para que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, que tem toda a primazia nesta noite. Queremos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11, os dois últimos versículos. Diz assim a palavra de Deus: e disse o Senhor falando a Jonas: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém. A extensão da graça de Deus. A extensão da graça de Deus. Irmãos, meditando sobre a história de Jonas, nós não temos a menor dimensão das grandes verdades que este relato da palavra de Deus nos traz. O livro de Jonas, ele é em particular muito especial, porque ele traz relatos sobrenaturais, milagres sobrenaturais. E ainda hoje, quando falamos da ação de Deus em nosso meio, nós muitas vezes duvidamos do sobrenatural de Deus. Duvidamos do sobrenatural de Deus. Nós temos a tendência a crer descrendo, como se costuma dizer, crendo com o pé atrás, não é? Muitas vezes é assim que agimos. Deus conhece a nossa personalidade, Deus conhece as nossas fraquezas, a nossa falta de fé. Quantas vezes Jesus não fala com os discípulos: homens de pequena fé, vocês têm pouca fé. Aquilo ali, eu imagino, devia deixar Jesus: vocês estão vendo milagres acontecendo comigo, é multiplicação de pão, é morto voltando a viver, é coxo andando, é cego vendo, e vocês ainda têm pouca fé. Não é essa uma realidade em nossas vidas? Muitas vezes somos impedidos pelo medo, pelo temor, pela falta de fé daquilo que Deus quer fazer, e nós não cremos. Quero te dizer que a graça de Deus nos alcançou, amém? A graça de Deus alcançou a sua vida, por isso que você está aqui hoje. Você pode dizer: obrigado, Jesus, porque o teu amor, a tua graça me alcançou. A extensão da graça de Deus é o tema da nossa mensagem. Nós lemos os dois últimos versículos do livro de Jonas, um livro muito curioso, até mesmo no seu encerramento, parece que fica faltando, não é? Vai ter uma continuidade aí da história. Não, a história termina aqui mesmo, que nós já temos que aprender com Jonas, e o seu relacionamento com Deus já está aqui contido, e nós acabamos de ler esses dois últimos versículos, em que Deus fala para Jonas algumas verdades que nós também precisamos entender nesta noite.
Todos nós, aqueles pelo menos mais experimentados, conhecemos a história de Jonas. Deus fala para Jonas ir à grande cidade de Nínive, não é? Pregar ali a palavra, pregar o Deus vivo. E Jonas, ele relutante, ele desobedece e toma a direção contrária. Vamos entender aqui primeiro, queridos, onde é Nínive, ou que cidade é essa que Deus especificamente manda Jonas ir para lá. Imagino que deveria haver tantas outras cidades, mas Deus quer que Jonas vá para aquela cidade. Você já deve ter lido alguma coisa, ou já deve ter ouvido alguma coisa a respeito desta grande cidade de Nínive. Mas uma das marcas, uma das características dessa cidade é onde nós estamos vivendo. São as cidades atuais, principalmente os grandes centros. Uma cidade com muita promiscuidade. Uma cidade onde o pecado é praticado livremente. Vê se você não faz uma relação com os nossos dias, com a nossa Nínive. Muitas promiscuidades. Era uma cidade em que o militarismo foi primeiramente desenvolvido, sabia disso? Foi a primeira cidade a ter uma força militar remunerada no mundo, que se tem história. Mas isso não era uma coisa bacana como a gente entende hoje, né? As forças armadas, né? Não, era porque eles tinham um espírito guerreiro e extremamente violentos. Guarde isso. Era um povo de barbaridades cruéis, um povo terrível, um povo cuja fama se espalhava por todo o império assírio. E Nínive era uma das principais cidades desse império. Ditadores cruéis, homens maus, dominadores. Coitado daqueles que eram presas, ou, não é, que viravam reféns do povo de Nínive. Inevitavelmente iriam sofrer e até mesmo morrer. Quando a gente para pensar numa cidade como essa, você talvez pense assim: ah, pastor, não é o caso da nossa Juiz de Fora, né? Vamos pensar aqui na nossa Juiz de Fora. Quero te dizer que é, e talvez até pior do que Nínive. Não estou falando apenas daqui, mas a humanidade de uma forma geral, a sociedade de uma forma geral, envolvida em promiscuidade, em libertinagem, crueldade. Eu li uma notícia que fiquei estarrecido, talvez os irmãos não tenham acompanhado. Eu não gosto, às vezes, de falar algumas coisas, né, que chocam. Mas para trazer e ilustrar bem essa realidade que nós estamos vivendo, de maldade, de perversidade, não é? Nós podemos relacionar com o fato que aconteceu agora recentemente, em que uma jovem se engravidou de um rapaz. Nesse relacionamento, o rapaz não aceitou aquela criança. Ele mata a jovem. Essa jovem já com a gravidez adiantada, ele abre a jovem, ele tira a criança, ele mata a criança e dá fim no corpo da criança. Sabe para quê? Para evitar assumir a paternidade. Você acha isso algo normal? Ou você acha isso algo dos tempos de Nínive? Eu acho que nós estamos mais requintados na crueldade, mais requintados na frieza, porque para fazer isso há apenas um demônio incorporado numa pessoa que a leva a fazer isso. E aí nós começamos a entender a justiça de Deus, algo muito difícil para nós compreendermos, porque Deus amou a mim, amou a você, e você deve pensar: mas eu não sou tão ruim assim, né, pastor? Mas Deus amou aquela cidade, com homens maus, perversos, 120 mil homens. Deus fez questão de deixar registrado que ali há 120 mil homens, obviamente muito mais
do que pessoas do que isso, que Deus se importou e queria que elas fossem salvas, independente da situação como elas se encontravam. E aí nós entendemos um pouco da justiça de Deus, que Deus realmente não tolera o pecado, mas Ele ama incondicionalmente o pecador. Amém? Essa é a primeira coisa que precisamos entender. Voltando aqui um pouquinho para Jonas, não é? Nós já conhecemos a história, ele fugindo a uma tempestade, e o navio que ele está para não ser naufragado, ele é jogado ao mar, e um grande peixe o engole, não é? E esse peixe o joga após 3 dias, o joga na praia, lá em Nínive, onde ele precisa ir. Agora ele entendeu, não é? A sua missão, ele entende a sua missão. Pensando um pouquinho em Jonas, nós também aprendemos algumas lições. Uma delas é que o nosso sentimento, aquilo que a gente sente, muitas vezes é totalmente contrário àquilo que Deus sente. Por exemplo, qual a primeira sensação que você tem quando você pensa nesse, vamos chamar aqui, nesse monstro que eu acabei de relatar? Não é de raiva, de vingança? Ele vai ter o que merece na cadeia. Primeira coisa que nos vem na cabeça. É natural pensarmos assim. Esse é o nosso sentimento. Natural, até como se fosse algo de justiça, não é? A justiça que ele tem que pagar agora, sim, tem que pagar. Mas a justiça de Deus não vê apenas por esse ângulo. Justiça de Deus não vê apenas para ele por esse ângulo. Portanto, o nosso sentimento é de vingança. E o sentimento de Deus? Aí entra, não é, o tema da nossa mensagem. A extensão da graça de Deus. O tamanho da graça de Deus que nós jamais vamos entender, vamos compreender. A extensão da graça de Deus que alcança a mim, alcança você, mas também alcança esse monstro e pode transformá-lo pelo poder milagroso que há no nome de Jesus. Amém? Eu creio. Nosso sentimento é contrário ao sentimento de Deus. Nosso sentimento muitas vezes é de vingança, de justiça própria, com as próprias mãos, de raiva, de rancor. O sentimento de Deus é de graça, de misericórdia, de compaixão. E Deus é Deus em todo tempo nessa questão. Ele não muda. Faz a sua justiça sim, mas com amor, com graça e misericórdia. Queria voltar um pouquinho aqui nesse contexto, não é? Estava lendo e achei algumas coisas interessantes, né? Acerca da cidade de Nínive. A cidade de Nínive estava dentro do império, como eu disse, do império da Síria, que teve uma duração de 700 anos, irmãos. Esse império, de 1300 a 612 antes de Cristo. É antiga, faz parte da antiga Mesopotâmia. Quem nunca estudou, né, na escola lá, a gente estuda, né, Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates, lembra disso? Né? Tá bem fresquinho, tem que estar, né, na sua cabeça. É uma das coisas que eu gostava de ouvir, não é? Pois é, antiga Mesopotâmia. Sabe de onde é hoje? Onde que é a Síria hoje? Onde seria Nínive hoje? Iraque e Síria, ali aquela região. Olha que coisa, né? Iraque, tão corrompido, não é? Uma cidade tão devastada pela violência também, até hoje parece que herda-se um legado, não é? E a Síria, totalmente destruída por guerras, por ditadores, por tantos problemas políticos. Esses 2 lugares é ali onde ficaram. Mas a Síria era também o pior inimigo do povo de Deus. Olha para onde Deus está mandando Jonas, queridos. Olha para onde Deus está mandando Jonas. Pior inimigo de Israel. Não sei se você vai se lembrar, eu pelo menos lendo aqui me lembrei, não é? Também nas aulinhas de história. Um dos grandes nomes do império da Síria, não é? Era Assurbanipal. Assurbanipal, não é? Ele foi responsável por construir a grande biblioteca, a famosa biblioteca de Nínive.
Olha que coisa interessante, até pouco tempo armazenava manuscritos raros, não é? Estava lá nessa biblioteca. Só que o que parece ser uma coisa muito boa, Deus me mandando para mim, não está te mandando para passear, fazer turismo, Ele está te mandando para um lugar terrível, um povo que ostenta muita força, um poderio militar, mas de uma crueldade muito grande, e desafiavam o povo de Deus. Desafiavam. Quero trazer mais uma vez a nossa realidade, não é isso que temos vivido? Dias difíceis, de violência, de corrupção, de pessoas frias, distantes, que não temem a Deus, e que mais do que isso, desafiam o povo de Deus. Nós estamos sendo desafiados, queridos, e pasmem agora. Deus está falando comigo e com você assim: vai lá no meio desse povo, vai lá. Não posso, Senhor, vou pegar aqui a direção oposta. Vai no meio desse povo. Você acha que Deus não manda mais os seus homens, mulheres de Deus, profetas que Ele levanta nos nossos dias, para ir falar a este povo, povo violento como era o povo de Nínive? Povo de Nínive, queridos, mais um detalhe, era um povo que quando conquistava um outro povo, uma nação, eles espalhavam todos, a família inteira, espalhavam todo mundo, mandavam para um canto, outro para o outro, deportação, para evitar motins, evitar que eles se rebelassem contra os líderes daquele império. Entre os seus atos de violência estava o esfolamento da pessoa viva. Esfolamento da pessoa viva. Eles tinham um requinte de crueldade muito grande, e aí você começa a entender por que Jonas não quer ir para lá. Porque apontar o dedo para Jonas é muito fácil. Poxa vida, desobediente. Deus mandou, foi para o outro lado. É difícil, queridos. Jonas olhou com aqueles seus olhinhos humanos, carnais, não é? Não olhou com os olhos espirituais. E por isso ele tomou a direção contrária, porque ele já sabia disso tudo. Esse povo, eles criaram um dos métodos mais cruéis. Estou dando essa ênfase, querido, para você entender, não é para te chocar, não. Além de ser interessante, né, os fatos históricos, quando a gente relaciona algumas coisas. Um dos métodos mais cruéis de tortura e morte, o chamado empalamento, é tão doído, que eu vou deixar para os irmãos pesquisar, os que tiverem a curiosidade de ver depois o que é o empalamento. Um dos atos mais cruéis de tortura e morte. Este era o povo de Nínive. Este era o povo. Por isso que Jesus, Ele fala o que aos seus discípulos: eis que vos envio como cordeirinhos, como ovelhinhas, aonde? No meio de lobos. Você está entendendo? Está entendendo? Eu estou enviando vocês como ovelhinhas para o meio de lobos. Em outros casos, Paulo fala que nós somos como ovelhas também para o matadouro. Não há aqui nenhuma fantasia naquilo que Deus quer nos mostrar, queridos. Mas foi para isso que nós fomos chamados. Para isso o Senhor nos levantou, para irmos até o povo de Nínive. Jonas toma a direção oposta. Muitas vezes nós também assim fazemos. Mas Deus o deteve, Deus o impediu, como nós já falamos, mandando aquele grande peixe, não é? E a tempestade. O milagre já começa a acontecer aí. Os sentimentos de Jonas foram totalmente contrários àquilo que Deus queria. Deus tinha um coração, a sua graça estendida ao povo de Nínive. E Jonas, mesmo depois de ter ido pregar lá e converter a cidade, ele fica chateado.
porque ele sabe que o povo, que Deus é um Deus compassivo, de compaixão, que se o povo se arrependesse, Deus ia salvar aquele povo, e aquele povo, segundo Jonas, não merecia nem a salvação. Já teve alguma experiência assim? Alguém muito mal, perverso, se converte e fala: puxa vida, ela fez aquilo tudo, ainda se converteu, ainda vou morar no céu com ele. Já teve esse sentimento com alguém? Eu já. A extensão da graça de Deus é tremenda. Ela vai além disso. Foi além com Jonas, teve paciência, trabalhou na vida de Jonas. Olha, Jonas, não é assim não, peraí, eu tenho algo para você, eu tenho algo maior para você, Jonas. Sentimentos opostos. Ele queria morte e vingança, Deus queria a extensão da sua graça. Mas algo aqui interessante, o terceiro ponto: Deus confronta Jonas com os seus valores. O versículo que nós lemos, resumindo, não é? Jonas, ele vai para debaixo de uma aboboreira. Ele fica isso depois de haver pregado ao povo, e o povo haver se convertido nele. Ele está alegre que o povo se converteu, né? O povo agora conhece a Deus, o Deus único. Ele está quase que deprimido. Ele vai para debaixo de uma aboboreira, a palavra de Deus nos fala. E ali ele está, né, curtindo ali aquele momento dele. Só que aquela aboboreira, ela apareceu, Deus mandou para protegê-lo do sol um dia. É outro milagre, mostrando que Deus tem a sua provisão no momento, na hora certa que Ele quer. Só que Deus, em determinado momento, tira a aboboreira, manda um bicho, manda uma praga. Aquela aboboreira morre. E Jonas agora está sem sombra de novo. Ele está ao sol, e fala que Deus manda até um vento, não é? Um sol e um vento. O que acontece? Ele fica exposto ao sol e ao vento. Você se queima. Fala que Jonas queimou, a sua cabeça ficou ferida. E aí que ele ficou mais revoltado ainda. Eu faço o que não quero. Eu vou para onde eu não quero. Eu salvo o pior povo dessa terra, com tanta gente boa por aí para salvar. Deus queria que eu salvasse os piores seres humanos desse planeta. Está tudo errado. Estou aqui nesse deserto, um solzinho, a sombra que eu achei, Deus mandou e tirou. O que Deus está querendo me mostrar? E aí chegamos aonde nós acabamos de ler. Os valores de Jonas eram invertidos. Jonas, além de reclamar com Deus do povo que ele salvou, ele reclama até da aboboreira que Deus tirou dele. E Deus o confronta com seus valores. Vira para ele e fala o quê? Você está irritado com a aboboreira que morreu? Mas se fosse a 120 mil pessoas lá, você não ia se irritar. Você está chateado porque eu tirei a sua sombra. Eu posso fazer sombra em qualquer momento, mas aquelas vidas, elas têm um valor inestimável. Os valores invertidos, muitas vezes nossos valores não são os valores de Deus, e Deus nos confronta com os nossos valores. Deus nos confronta com as nossas prioridades. Deus dizendo para Jonas, em outras palavras, no versículo 11, você é egoísta, Jonas, você é vingativo. Estou aqui parafraseando. Eu não, Jonas. Eu sou misericordioso. Você não conhece os meus valores. Você precisa conhecer os meus valores, Jonas. Se os nossos valores não forem os valores de Deus, não é? De nada vai adiantar. Você, Jonas, você está preocupado com a aboboreira, algum material, alguma planta que eu posso fazer crescer no meio do deserto. Eu estou preocupado com as vidas que vão perecer naquela cidade. Queridos, eu quero concluir nesta noite. Quero concluir fazendo algumas colocações. De tudo isso que nós falamos, nós tiramos as lições profundas. Que a vida de Jonas muitas vezes sou eu. Jonas aqui sou eu.
Eu. Jonas sou eu. Muitas vezes tentando ir na direção oposta. Muitas vezes tentando impor a minha vontade. Muitas vezes sem compaixão pelas vidas e com valores totalmente invertidos daquilo que Deus quer me mostrar. Jonas sou eu. Você precisa se colocar também no lugar de Jonas. Segundo ponto que nós entendemos é que ninguém está tão longe que a graça de Deus não possa alcançar. Alcançou você? Alcançou. Então faça igual Paulo. Eu sou o principal dos pecadores. Dos pecadores eu sou o maior. Eu. Paulo falou, dos pecadores, o pessoal de Nínive são os maiores. Dos pecadores, esses fariseus são os maiores. Dos pecadores, os religiosos. Paulo diz, dos pecadores, eu sou o maior. A graça de Deus te alcançou? Precisa te alcançar? Se não alcançou, saiba que a graça de Deus está estendida para você. Ela quer te alcançar. Deus quer você. E para isso Ele vai fazer qualquer coisa. Vai mover céu, terra, mar. Vai mandar um peixe, vai mandar alguém para... Ele vai fazer o que for necessário para te alcançar. Esse é outro ponto. Outro ponto, o amor de Deus é para aqueles que se arrependem. E aí muitos pensam assim, eu já me arrependi quando eu aceitei Jesus lá atrás. Não, o amor de Deus é para aqueles que se arrependem diariamente. Se arrepende do seu sentimento de egoísmo, do seu sentimento de vingança, da sua frieza, da sua indiferença. Você tem se arrependido disso? Aqueles que se arrependem e não têm compaixão das almas perdidas. Se você se arrepende, aí sim você começa a experimentar o amor de Deus, e mais do que isso, você está sendo está sendo preparado para levar o amor de Deus também a outras pessoas. Último ponto. Esse último ponto eu coloco como quase que um apelo que Deus fez a Jonas, não é? Por isso que parece que fica algo no ar. É porque Deus deixa aqui um apelo para Jonas. Sabe qual que é a continuidade? A minha vida é a sua. Sabe que Jonas, depois de toda essa experiência, ele pôde dizer assim, Senhor, agora o Senhor pode me mandar para qualquer lugar. Será? Será que Jonas teve esse discernimento? É exemplo do jovem rico, lembra-se? Olha, vai e vende tudo que você tem, né? Aí você vem e me segue. Será? Esse suspense, quem responde sou eu, é você. Por isso que Deus está falando, Jonas, você é desse jeito, eu não sou. Você acha que eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde estão mais 120 mil homens, que não têm discernimento, ou seja, eles são até ignorantes, não conhecem a Deus, eles não sabem nada, são cegos, são os que mais precisam da minha graça e do meu amor. Aqui usa um termo muito interessante, eles não sabem nem qual que é a mão esquerda, qual que é a direita, de tão ignorantes, tão cegos que são. Lá também, Jonas, tem muitos animais. O que Deus está querendo dizer? Que é uma cidade próspera. Animal aqui não é só o amor ao bichinho também, né? Mas Deus está mostrando, lá tem vidas, tem prosperidade, lá tem futuro. Eu quero isso para o povo. É o que Deus está dizendo. Não seja relutante em servir ao Senhor, mas decida obedecer e ser instrumento para que sua graça possa alcançar outras pessoas em qualquer lugar que Ele te levar. Eu não sei onde o Senhor quer te levar, não sei onde é a Nínive que o Senhor está te mandando, não sei, mas peça a Deus, pergunte para Ele, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Não seja relutante, não vá na direção oposta, aceite aquilo
que Deus tem para a sua vida, tem para você. Coloque de pé, vamos orar nesse momento. Aleluia. Mais uma vez nesse momento, igreja, eu quero te convidar a elevar o seu pensamento ao Senhor. Esse mesmo Deus que falou com Jonas, possa estar falando ao seu coração nesta noite, te desafiando, te mostrando algo novo, um novo momento, talvez algo que aos seus olhos possam ser difíceis, impossível, mas é o Senhor falando, o Senhor nos preparando para uma grande missão. Porque há vidas esperando que a sua igreja vá ao encontro delas. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, obrigado pela tua graça. Sua graça que não tem tamanho, impossível de mensurá-la. Pela tua graça, o Senhor mais uma vez falou aos nossos corações. Pela tua graça, podemos estar aqui. Pela tua graça, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar. Mas queremos continuar vivendo para te servir, para a honra e glória do teu nome. Para isso, ó Deus, abra os olhos espirituais da tua igreja, abra os ouvidos, abra a mente, para que possamos, ó Deus, cumprir o teu querer. Se a tua graça nos alcançou, temos certeza, é porque o Senhor quer nos usar para alcançar outras pessoas também. Capacita a tua igreja, fortalece, aviva, é o que nós te pedimos, humildemente, confiados na tua graça e no teu amor, em nome de Jesus. Amém.